Shalom. Um abraço a todos. Eu creio que todos tiveram um domingo muito bom. Para você que nos assiste aqui pelas redes sociais, receba um abraço fraterno da Igreja Apostólica Atitude Real, essa igreja que ama você. Eu quero dar um shalom especial, que vai para mim também, para aqueles que tomam 100 mililitros de água por dia e acham que a sua dor de cabeça é espiritual. Pois é, Ninguém toma água e fala assim: nossa, eu estou com uma dor de cabeça, mas é espiritual o negócio. Não. Mas amém, vamos continuar nessa mesma espiritualidade. E eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4. Tá. Provérbios 4, versículo 23. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem uma outra versão que diz assim: de todas as coisas que deves guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Podem se sentar. Eu coloquei até um nome nessa mensagem, que diz assim: olha, não dê acesso a quem não te leva a um altar de adoração. Vou repetir: não dê acesso a quem não te leva a um altar de adoração. Quando nós falamos guarda o teu coração, vocês vão ver que o apóstolo Paulo, ele repete esse provérbio lá num dos livros, numa das cartas que ele faz, não lembro se é Romanos, mas ele fala: guarda o teu coração. Guardar no sentido mesmo assim militar, guarda, porque o teu coração pode dar ouvidos a coisas que não convêm. E quem Deus escolhe para te dar um destino, isso é para te levar mais perto do Pai, mais perto da presença. Foi falado aqui da presença, e é assim. Então existem pessoas que não vão te dar, que vão dificultar esse acesso de adoração, mas existem aquelas pessoas que vão somar com você. Então nós temos que estar atento a essas coisas, estar próximo, ficar perto daquelas pessoas que te levam a adorar, aquelas pessoas que vão proporcionar algo maravilhoso na tua vida, que você vai sentir vontade de estar perto. Mas por outro lado, vão existir pessoas que vão dificultar isso, que vão trabalhar no sentido de não levar para esse lugar de adoração. Então, você não deve perder o seu tempo com esse tipo de gente. Eu sei que pode ser uma palavra um tanto quanto dura, mas você não deve perder o seu tempo com esse tipo de gente. E você sabe quem são essas pessoas. Todos nós sabemos quem são essas pessoas. Aquele pode ser no teu ambiente de trabalho que te insiste em oferecer algo que você sabe que aquilo vai desagradar ao seu Deus. Aquele que talvez no ambiente de escola vai colocar coisas no sentido de querer afrontar, humilhar. Eu estou ouvindo um barulhinho aqui. Então não perca seu tempo com aquele que não contribui para a edificação desse ambiente. E eu anotei algumas coisas que vão dizer exatamente isso. Vocês estão me ouvindo, queridos? Então, isso. Olha só, no ambiente de Deus, não há murmuração,
não há defraudação, não há violação de pureza, santidade ou autoridade, não há defraudação. Olha, veja bem, não há violação de pureza, de santidade ou autoridade, não há deboche, não há desonra, não há desrespeito algum, não há indiferença, não há crítica, não há comparação, não há competição e não há necessidade de aceitação. O próprio Senhor, Ele diz assim: olha, vem a mim do jeito que você está. Ele não diz, o Senhor não diz em momento algum: olha, vem até mim se você tiver bom, tiver uma vida reta. Não, Ele fala assim: olha, vem a mim da forma que você está. É aceitar. No ambiente de amor, no ambiente de Deus, existe amor, compaixão, intercessão, liberações de bênção. Sabe aquele tipo de pessoa que está do teu lado e se alegra com as tuas conquistas, que se alegra com o que você está tendo, que abençoa, tem um hábito de abençoar, né? Eu tenho o hábito de abençoar. Aqueles que falam comigo, eu chego, sempre falo, eu termino e falo assim: olha, eu te abençoo em nome de Jesus. Como é bom você estar do lado de pessoas que têm esse instinto, essa vontade sempre de estar abençoando. É uma pessoa que ela está em paz com Deus. E essa paz com Deus é tão intensa que essa maravilha transborda dentro dela mesma. Essa maravilha tem que transbordar dentro de você, para que as pessoas que estejam à sua volta queiram o mesmo Deus que você. É tão simples adorar o Senhor. A santidade, a celebração, a honra, a respeito, a bondade. Então não perca seu tempo, eu vou repetir isso várias vezes: não perca seu tempo com pessoas que te dificultam a criar esse ambiente do Senhor. Não perca seu tempo. Em relação ao ambiente que você vai criar, o Senhor, Ele nos deixa 3 responsabilidades nesse ambiente. Nós já falamos aqui que todos nós precisamos recriar o jardim na nossa vida. Nós precisamos recriar o Éden. Nós precisamos fazer com que o Éden volte à existência em nossa vida. Por quê? Porque você vai se lembrar que Deus, Ele prometeu uma vida que é eterna. Ela não é diminuta, a vida é eterna. E às vezes nós sofremos porque nos esquecemos do grande presente que o Senhor deixou para cada um de nós. Então, você tem 3 responsabilidades nesse ambiente. Você tem que gerar esse ambiente. Mas como que eu vou fazer? Você vai criar esse ambiente de adoração. Você vai falar: não, esse ambiente é algo meu. Eu quero que esse ambiente faça parte da minha vida, faça parte de todos os lugares por onde eu passar, faça parte, que as pessoas possam olhar que esse ambiente é todo meu e ele está pronto a ser repartido com aqueles que têm a mesma busca. E esse ambiente é você quem vai gerar. Não é o Senhor quem vai gerar. O Senhor, Ele te dá as ferramentas. Ele diz assim, fala: olha, construa esse jardim. E esse jardim que você está edificando no teu coração, só deixa que eu venha morar nele. Então, você tem que gerar. Depois que você gera esse ambiente, você tem que cultivar. É como um jardim na sua casa. Você tem aquele jardim e você vai todo dia e rega. Você vê cada florzinha crescendo, você vê aquela grama bonita, aquela flor que desponta no meio daquele verde. Então você vai cultivando aquilo. E a terceira coisa, você vai cuidar. Você vai proteger daquele jardim. Você vai proteger com toda a sua atenção,
para que nada de fora venha interferir nesse grande amor que acontece na sua vida a partir desse ambiente. Agora, uma coisa muito importante para aqueles que são meio que adeptos da neutralidade, né? Não, eu não preciso. Já viram aquele ditado? Fala assim, olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não, Senhor. Gente, aquele que está no Senhor, ele é do Senhor. Não existe neutralidade no reino de Deus. Não existe cruzar os braços no reino de Deus. Porque quando você faz isso, tá? Essa neutralidade significa que ou você está ouvindo a Deus, se você não está ouvindo a Deus, você está ouvindo a serpente. Ô apóstolo, mas que negócio duro é esse? Pois é. Tem duas coisas que os nossos ouvidos, eles se prestam a ouvir. O que é dele e o que não é dele. O que não é dele é do outro. E isso não pode fazer parte da nossa vida. E isso você vai fazendo na medida em que você vai gerando, você vai cultivando e você vai protegendo esse ambiente. Você não vai deixar que aquelas pessoas, sabe aquele parente chato que chega no fim de ano, sempre vai na tua festa, chega lá, não está no mesmo padrão que você está, arma a maior contenda, tudo começa bem, de repente começa aquela discussão em família, sabe? São coisas que nós temos que cultivar nesse jardim. Vamos cortando, vamos eliminando. Você pode falar para mim assim, puxa, mas o Senhor falou assim, olha, que Jesus aceita as pessoas como elas são, Jesus. Mas você não é Jesus. Jesus te deu uma ferramenta. Você lança a palavra, mas você não é obrigado a aguentar coisas na tua casa que venham tirar a harmonia, que venham roubar a tua paz. Amém, queridos? Então a linguagem de Deus é o amor. A linguagem da serpente, sabe qual que é? É a negligência. Quando você dá, que aqui espero que ninguém dê, né? Mas quando se dá o ouvido para a serpente, o que vem é a negligência. Começa a se negligenciar as coisas do Senhor, você começa a negligenciar aquilo que você acha, não, isso aqui não vai ter problema nenhum, aqui pode deixar, isso aqui não vai fazer mal nenhum. Sabe aquele tipo de coisa, como por exemplo vocês já ouviram aquele negócio, não, isso aqui é uma mentirinha que é para o bem, é para o bem, não vai dar, é só para manter as coisas, manter as aparências. Não dá, querido, não dá. A linguagem de Deus sempre será amor, cuidado, zelo e honra. E essa construção que você faz para esse ambiente vai apontar sempre para o Senhor. Sempre vai apontar para o Senhor. E quando você está edificando esse ambiente, e ao mesmo tempo que você edifica esse ambiente, esse próprio ambiente vai denunciar a serpente que pode chegar nesse meio. Olha que coisa maravilhosa. Isso significa que quando você edifica esse altar, quando você cria esse ambiente, o próprio Senhor te dá a visão para você identificar as ações do inimigo na sua vida. Mas você tem que estar em sintonia com o Senhor. Você tem que saber o que está acontecendo ali. Lá em Marcos 8:24, eu até gostaria que os irmãos abrissem lá em Marcos 8:24, que tem uma passagem muito interessante, onde Jesus ele vai curar um cego. Olha que interessante, acompanha comigo a leitura. Eles foram para Betsaida, ou Betsaida, como queiram, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão
e o levou para fora do povoado. Grave bem isso, para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, nossa, assim, Jesus deu uma cuspida nos olhos do cara, deu. E impôs-lhe as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Que eu imagino que ele nem sentiu que levou uma cuspida de Jesus, né? Ele era cego. Mas olha a pergunta que Jesus: você está vendo alguma coisa? E olha o que ele respondeu. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Quer dizer, ele ainda não estava enxergando na totalidade, mas ele já estava começando a ver alguma coisa. Aí, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Agora, olha a instrução que Jesus passou. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Aonde que ele estava? Onde ele estava? No meio do povo, naquele povoado. Jesus tirou ele de lá, levou ele para longe. Jesus podia fazer um milagre ali no meio de todo mundo? Podia. No entanto, ele tirou esse homem de lá. Por que que ele tirou esse homem de lá? Porque o coração daquele homem, às vezes ele estava tão entregue àquele ambiente, que Jesus, ele não vai fazer nenhum milagre enquanto o coração daquela pessoa não está desejoso de sair daquele lugar. Por isso Jesus tirou ele dali. Vamos lembrar do povo quando saiu do Egito. Eles ficaram 40 minutos no deserto e chegaram em Canaã? Não. Eles ficaram 40 dias no deserto? Também não. Eles ficaram 40 longos anos. O que aconteceu com ele? Por que que eles não chegaram na terra prometida, que estava tão perto? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Vocês estão me entendendo? Então, nessa condição, tá? Ele tinha que decidir, aquele cego, ele tinha que decidir sair daquele lugar. Por quê? Porque aquele ambiente onde ele estava contaminando o coração dele, estava contaminando a vida dele, e Jesus, vendo aquilo, deu aquela instrução, falou: olha, não volte para lá, não volte para lá. Às vezes tem coisas que demoram a acontecer na nossa vida, porque nós insistimos em ficar num ambiente hostil. Nós insistimos a achar que assim, não, é só um pouco, não vai ter problema. E às vezes a gente tem dificuldade para ter o esperar. Lembra que na quarta-feira, aqueles irmãos que estiveram aqui, eu falei assim: olha, Deus ele dá 3 tipos de respostas às nossas petições. Ou ele dá o sim de Deus, que ele te abençoa, ou ele dá o não de Deus, que é para te proteger, ou ele dá o espera, que é para te preparar. Sim, não, espera. E às vezes as coisas não acontecem e nós reclamamos. Nós reclamamos das coisas, do tempo que está demorando, mas a gente não percebe o quê? O ambiente em que nós estamos envolvidos, o ambiente que você está inserido ali naquele momento. Deus, o Senhor, Ele não vai operar na desordem, Ele só opera na ordem. E quando entrou o pecado, e isso é algo que eu quero ministrar para vocês em data oportuna, que nós vamos falar do universo, do primeiro, segundo e terceiro céu. Mas quando o pecado entra, há algo que começa a acontecer, que é a desordem. O sol e os luminares, as estrelas, os astros que estavam ali
A princípio, antes de Adão cometer aquele erro, eles estavam ali para sinalizar, estavam ali para mostrar para o homem, mas tudo em relação à eternidade. Com a entrada do pecado entrou a morte, e o universo ele foi modificado. Então o sol ele tem que gerar luz para aquecer, mas tudo tem um começo, um meio e um fim. E essas coisas todas aconteceram por quê? Porque o pecado entrou. Com a entrada do pecado, a morte entrou. Então, quando Jesus fala para aquele cego, fala assim: olha, não volte mais para aquele povoado, ele está dizendo para aquele cego e para todos nós: fique longe de pessoas que são tóxicas, pessoas que vão te colocar para baixo, pessoas que vão te induzir ao erro, pessoas que vão te empurrar ao pecado. É isso que ele está dizendo. Jesus ele fala assim, ó: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não queira enfrentar algo que às vezes você não tenha força para enfrentar. É melhor fugir. O Senhor ele nos ensina: fuja da aparência do mal. Ele não fala fuja do mal, ele diz fuja da aparência. Você identificou algo e viu que aquilo é um mal, fuja. Sai de perto, vai embora. E isso inclui pessoas. Isso inclui aqueles que estão às vezes inseridos no teu meio, que você acha, não vai fazer nada, não, está tranquilo. O ambiente tem que ser um ambiente de paz, um ambiente onde a glória do Senhor venha se manifestar na sua casa. A igreja, ela não começa aqui, a igreja começa na nossa casa. Nós não fazemos uma refeição em casa sem antes orar. Está aqui meu dinheiro que foi inserido na família, né? Foi inserido na família. E agora tem uma coisinha inserida na Isadora, né? Que eu vim até para cá, vocês viram, né? Que eu vim para cá, que eu fico preocupado, porque ele lá dentro está, né? E eu tentando falar para a Isadora: calma, filha, calma. E o menininho lá dentro, ó, a menininha lá pulando, amém, já louvando desde cedo. É aquela bênção. Mas nós não começamos o dia sem orar. Na manhã, a minha esposa está aqui, ela sabe disso, ela que exige mais ainda do que eu, como sacerdote. Que vergonha, eu como sacerdote não poderia ser assim, eu teria que ser o primeiro a falar assim: vamos sentar na mesa, vamos orar. Mas muitas vezes é ela que faz isso, sabe? Então, nós temos que tomar cuidado com esses ambientes, com esse tipo de gente. Todo mundo olha, a gente coloca uma culpa em Adão, mas olha só, Adão, antes, olha que coisa interessante, antes de Adão ser desobediente, porque a gente olha para a desobediência dele, não é? Mas antes dele ser desobediente, ele foi negligente e indiferente. Ele foi negligente e indiferente antes de ser desobediente. Negligente com o quê? Com aquilo que Deus, o próprio Senhor, tinha colocado nas mãos dele, que nós não conseguimos imaginar a maravilha que devia ser aquele jardim. Eu fico pensando num jardim bonito, em algum lugar que eu vi um jardim, não existe, nós não conseguimos imaginar a beleza daquele lugar, um lugar onde havia a presença do Senhor, havia imortalidade, mas no entanto, ele foi o quê? Negligente, ele foi indiferente e mal educado. Nossa, apóstolo, você está falando dessas coisas de Adão? Foi mal educado. Quando Deus pergunta: o que você fez? Você comeu daquilo que eu falei para você? Não é? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mal educado. E essas grosserias
tá, queridos? É que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, não, eu não sou grosso com Deus. Às vezes nós somos sim. Quando a gente fica pedindo uma coisa que Ele não vai nos dar, e nós insistimos com aquilo. Quando nós chegamos para o Senhor nas nossas orações, ou assim, nossa Deus, que mal eu fiz. Ai, você espera que lá do alto Ele vai olhar assim, não, puxa vida, eu fui cruel demais com você. Eu fui duro demais com você. Não, espera aí. Deixa eu conceder aquilo que você quer. Não. O Senhor, Ele não age dessa forma. Ele não te dá aquilo que você não precisa, ou aquilo que Ele sabe que se Ele te der aquilo que você está pedindo, aquilo vai corromper teu coração. É isso. Sabe? Então, quando você se posiciona, tá? Quando você não se posiciona firmemente nas coisas do Senhor, sabe, naquilo que agrada ao Senhor, você está desonrando a Deus. Quando eu não me ponho firmemente nessas coisas, eu desonro a Deus. Há como Deus ser desonrado? Não. Mas há como eu fazer com que Ele não habite mais em mim através do Espírito Santo. Tem como eu desonrá-lo dentro de mim mesmo. Esse é um cuidado que nós temos que ter e não cometer. Então, não dê acessos a pessoas que vão te levar para um lugar onde Deus não vai se agradar, sabe? Tem pessoas, sabe? O diabo é interessante porque ele usa de pessoas para roubar o teu tempo. Já te aconteceu de você estar fazendo alguma coisa e de repente chega alguém, começa a fazer uma coisa, aí de repente você vê que atrasou tudo o que você tinha que fazer, você não fez o que você deveria fazer, acabou fazendo aquilo que não deveria fazer. Mas por quê? Porque o outro lá, ele é campeão em mandar pessoas para chegar e roubar o teu tempo, roubar o teu sonho, roubar o teu ambiente que você está edificando ao Senhor. Sabe? Então, quando nós estamos, às vezes nós passamos por momentos na nossa vida em que parece que uma tristeza vai querer tomar conta do nosso coração, uma coisa assim meio estranha. Às vezes eu compartilho com a minha esposa, e eu falo assim, nossa, parece que tem algo que quer vir, que quer tirar a gente do meio, ocupar, sabe? Então, nesse momento, é um momento que você acaba ficando carente. Nesse momento em que você fica carente, é o momento que você mais tem que se agarrar ao Senhor. Porque dependendo das coisas para onde você dá o seu ouvido, lembra que eu falei? Assim, olha, ou você dá o seu ouvido para Deus, ou você dá o seu ouvido para a serpente. E no momento em que você às vezes está carente, está meio depressivo, sabe, são momentos em que você precisa se entregar totalmente ao Senhor. Tá? Eu digo que nosso coração é como uma casa, né? Que tem vários cômodos. Tem gente na nossa casa, no seu coração, que tinha que estar na porta, mas no entanto, ela está na sala. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Pessoas que deveriam estar na porta estão na sala. Pessoas que deveriam estar, talvez nem estar na sala, estão no quarto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Tome bastante atenção com isso. Separe bem, veja bem as pessoas que Deus separou para te levar para um lugar da presença. Se tem uma coisa que nos deixa como pastores tristes,
é nós estarmos aqui, gastando o nosso tempo, falando para vocês, apontando o caminho que leva ao Senhor, e a gente com tristeza no coração vê que às vezes estão indo para um caminho que a gente sabe que não vai dar certo. Nossa, acho que a maior tristeza de um pastor é quando ele vê que uma ovelha está tomando um caminho que sabe, a gente sabe que aquilo vai dar errado. Eu acho que isso é o que mais fere o coração de um pastor. É como se o nosso tempo fosse inútil, e nós não estamos aqui por vontade própria. Nós não estamos aqui por vontade própria. Nós não estamos aqui por apego ao microfone. Nós não estamos aqui porque queremos aparecer nas redes sociais, nada disso. Eu vou falar por nós, atitude real. Nós estamos aqui porque estamos preocupados em que você trilhe pelo caminho da porta que é estreita. É difícil de passar, mas depois que você passa, você só caminha e não olha para trás, não olha para as dificuldades, não olha para aquilo que tentou tirar você do caminho, mas prossiga, como Paulo diz, fala assim: olha, eu prossigo para o alvo. Enquanto eu não entender aquele versículo que Paulo diz assim: olha, o morrer para mim é lucro. Como é difícil a gente entender, né? Eu não vou nem fazer uma enquete aqui, assim, quantos aqui teriam essa coragem de dizer assim: olha, morrer para mim hoje é lucro, porque eu sei que eu estarei com Cristo. Você pode até pensar assim: não, Paulo falou aquilo num momento de profunda dor, e que ele sabia que ele ia morrer. Tá bom, querido, tá bom, mas ficou registrado na palavra, ficou registrado: morrer para mim é lucro. Lá em Lamentações, de Jeremias, nós vamos ver um texto onde ele vai falar do lamento do povo. Deus, ele não ouve reclamações. A única queixa que o Senhor ouve são quando nós nos dirigimos a Ele. E grave bem isso que eu vou te falar. É quando você se queixa a Ele dos teus próprios pecados. Quando você tem a coragem de dizer a Ele: Senhor, eu estou sendo fraco aqui, olha. Eu não estou conseguindo superar isto na minha vida. Eu não estou conseguindo vencer isso que está acontecendo, que está me levando para um lado que eu sei que é um lado ruim, mas eu preciso da tua ajuda. Você precisa ser, nós precisamos ser honestos com o Senhor. Nós precisamos nos dirigir ao Senhor, dizendo para Ele, fala assim: Senhor, olha, eu sou fraco nisso, eu faço isso, eu estou errando aqui, o que eu tenho que fazer eu não faço, e o que eu não devo fazer eu estou sempre fazendo. Até Paulo falou essas coisas. Você imagina se um homem como Paulo disse isso, que dirá eu, você? Nós que temos que ter uma vida de pureza, e não é difícil. Não pense que eu consegui, mas eu estou nessa luta junto com vocês. E eu falo para vocês, nós vamos vencer, porque Paulo falou assim, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu preciso me agarrar nessa verdade, eu preciso me apropriar dessa verdade, e falar: não, realmente, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou superar. Senhor, eu estou errando aqui, sabe, não importa, Ele está dizendo: olha, venha como está, mas venha como você está, mas saia desse ambiente. Cria um ambiente todo novo, uma casa toda nova, edificada no teu coração, onde eu estarei presente. É isso que o Senhor está dizendo, sabe? Não dê acesso a quem não escolheu Deus como Senhor e Salvador, para que você seja sempre apontado para o melhor lugar, sabe? Para finalizar, o Senhor diz assim, lá em Mateus 8, 22,
um dos discípulos chega, né, e diz para ele assim, ele fala assim, vem e segue-me. Ele fala, vem e segue-me. E o discípulo chega para ele e fala assim, Senhor, deixe que eu enterre os meus pais para te seguir. E Jesus, ele dá uma resposta ali que fica assim bem clássica, né? Ele fala assim, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Bom, gente, morto enterra morto? Se a gente falar ao pé da letra, ao pé da palavra, não, né? Então, o que Jesus quis dizer com aquilo? Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Querido, você fez a tua parte, você levou a palavra, você lançou aquela semente, não quer, então deixe que essas pessoas vivam ao bel prazer delas. Não se culpe por você ter tentado evangelizar alguém e esse alguém respondeu com sarcasmo, com ironia, riu da tua fé, riu do seu bom senso. Não, deixa ele ver o que o Senhor está fazendo na tua vida, o que o Senhor está fazendo de novo. Deus, Ele não muda as coisas, Ele cria um novo, Ele cria um ambiente novo. Ele é especialista naquilo que, eu nem sei se existe essa palavra, ineditismo, aquilo que nunca existiu, é inédito. Ele é inédito em fazer as coisas novas, né? Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo, né? É tão bonitinho, João, ele dizer assim, eis que surgiu um novo céu e uma nova terra, onde estaremos com o Senhor na plenitude dos tempos por toda uma eternidade. Isso tem que estar na nossa cabeça. Nós não podemos esquecer de coisas que às vezes nós deixamos de lado. O Senhor está muito acima de todas essas coisas. Então, faça com que esse ambiente de glória que você está criando na tua vida, faça parte da tua vida, do teu trabalho, da tua família, das tuas rodas, onde quando você estiver conversando com amigos, deixe que eles vejam que esse ambiente está florescendo em você. Que você saia daqui hoje na certeza da criação desse ambiente de glória na tua vida. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. As palmas para o Senhor.